Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, espero que os irmãos estejam em paz. Vamos ao nosso texto base, primeiro livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1 diz assim: E enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão, rei, em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós oramos pela palavra dessa noite, pedindo que o Senhor venha nos dando sabedoria, entendimento e capacitando o Senhor a usá-la no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Veja, o capítulo 5, a história vai mudar completamente. Aqui o reino de Salomão está estabelecido, todo o governo está implantado, toda a estrutura foi colocada. E aí Salomão vai se voltar, talvez, para a sua principal obra na vida, que foi o quê? A construção do templo. Lembrando da história, Davi um dia teve vontade de construir o templo. E aí o profeta Natan falou, nossa, isso aí foi muito bom. Faça conforme está o teu coração. E aí Natan vinha saindo do palácio, Deus corrigiu. E aí explicou que Davi não poderia construir o templo. Por quê? Porque havia muito sangue na mão dele, mas que o descendente dele iria construí-lo. E o capítulo 5 começa nos falando de um personagem que até hoje ele é muito falado, o Irão. Esse homem é conhecido como Irão Abife. Para vocês terem uma ideia, esse personagem é o padroeiro da maçonaria. Os maçons se acham descendentes diretos da sabedoria de Irão Abife. Isso é verdade? Não. Isso é folclore. Isso é uma mentira criada pela mente humana. Porque não haveria nem como, espalhados por todo mundo. Mas sempre é normal, nas seitas, aparecer esse tipo de coisa. Quem é Irão? Irão, na verdade, é um título. Porque ele aparece numa distância de tempo muito grande. Não era possível um homem viver tantos anos. Porque como na Bíblia tem Aquis, é um título. Entendeu? Como na Bíblia tem Abimeleque, no Gênesis. Tem Abimeleque na história de Abraão, tem Abimeleque na história de Isaac, tem Abimeleque na história de Jacó. É um título. Então o que acontece? Esse rei, ele mantinha laços com Davi. Da onde vem esse rei? Esse rei vem de hoje da região chamada Líbano. Eram os chamados fenícios. Quem eram os fenícios? Eles eram um povo que navegava todo o mar Mediterrâneo e faziam todo o comércio entre o norte da África, a região de Jerusalém e a Europa. Então eles eram um povo extremamente próspero. E como um povo próspero, eles iriam se unir ao principal reino da época. Quem era o principal reino militar da região? O reino de Davi. E, na sequência, o reino de Salomão. O que nós temos que entender aqui? Aqui está acontecendo na história real uma mudança tecnológica na história. O homem, por volta do ano 1000, ele está saindo da idade do bronze e está entrando na idade do ferro. Os filisteus entraram na idade do ferro antes dos israelitas. Lembra o livro de Juízes? Os filisteus oprimiam os israelitas. Os israelitas tinham que levar as enxadas, os arados, para ser afiados entre os filisteus. Por quê? Porque eles não dominavam a tecnologia. Só que daí, provavelmente, quando Davi foi habitar com os filisteus, aquele 1 ano e meio que ele passou, ele aprendeu a tecnologia do ferro. E isso foi um salto muito grande.
junta isso com uma força militar, junta isso com a soberania de Deus, você tem aqui a maior potência militar da região. Eu tenho que lembrar, tirando a questão de soberania, no mundo manda quem tem arma. Não se iluda, o mundo não é um bom lugar. No mundo manda quem tem exército. No mundo manda quem tem bomba. O resto é conversa afiada, é conversa mole, para enganar as pessoas. É só você ver a realidade mundial e ver quem são as forças. É quem tem navio, é quem tem avião, é quem tem tanque, é quem tem míssil, quem tem coisa. O resto fica quietinho. Gente, o mundo não mudou nada. Há 3.000 anos atrás mandava quem tinha arma. E aí, os fenícios, como não eram bobos, assim que Davi começou a dominar tudo, começou a caminhar junto. Porque os fenícios não queriam saber de guerra. Os fenícios queriam saber de relações comerciais com todo mundo. Tanto é que até hoje, você vai na região de Foz do Iguaçu aqui, você vai na região de São Paulo, curiosamente, várias famílias libanesas atuam no comércio. Até que nós fazemos aquela brincadeira, aquela piada, né? Pô, mas você é turco mesmo. O que a gente está querendo dizer? Pô, você gosta de negociar, você gosta de pedir desconto, você gosta de pedir tudo, entendeu? Gente, essa característica tem mais de 3.000 anos. Veio dos fenícios. A Turquia é um país que vai estar mais ao norte um pouco, mas também foi influenciado por tudo aquilo. Então esse homem, quando fica sabendo que Salomão foi ungido rei, o que ele faz? Vai lá prestar uma homenagem. É o meu protetor. Eu preciso estar bem. É o meu aliado. Entendeu? Existe isso na geopolítica desde aquela época. Mas olha que interessante o que vai acontecer. Versículo 2. Então Salomão mandou dizer a Hirão: bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor pôs seus inimigos debaixo da planta dos seus pés. Porém agora, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mal encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porém teu lugar no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, agora, que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme tudo o que disseres. Porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira, como os sidônios. Olha que interessante, veja. Salomão entende que ele vai cumprir a profecia. Aí você fala, nossa, construir o templo de Deus. Quem vai construir? O povo de Deus, não é isso que a gente pensa? É, mas não é o que Deus pensa. Deus escolhe um povo que não servia a ele. Aí você fala, pastor, não entendi nada. Deixa eu te explicar. Ninguém cortava madeira e trabalhava na construção que nem os sidônios, que são os fenícios. Existe um princípio na Bíblia, que é o princípio da autoridade funcional. Eu pergunto, imagina que você vai construir um prédio de 12 andares. E você vai colocar todas as famílias da igreja dentro daquele prédio. Só que aquele prédio tem que ter um projeto arquitetônico e tem que ter um engenheiro responsável. Aí na hora de escolher, você vai escolher 2 crentes fervorosos, sabe, daqueles que expulsa demônio, flui nos dons, prega, mas não sabe nada de arquitetura nem engenharia, para fazer o projeto do prédio. E do outro lado você tem
um arquiteto ateu, mas de caráter correto, e um engenheiro ateu, de caráter correto. Qual deles você vai escolher para colocar as famílias da sua igreja? O que sabe fazer. Isso é o princípio da autoridade funcional, que nós percebemos atuando plenamente aqui nessa passagem. Salomão está escolhendo simplesmente o melhor para construir o templo. Por quê? Porque no entendimento de Salomão, o templo tem que representar a glória de Deus. A gente percebe isso por quê? Porque o templo inteiro é feito de pedra, é feito de cedro, que era a madeira mais nobre da região, uma madeira que por causa da sua resina não apodrecia, e feito de ouro e bronze nas demais partes. Tudo isso aponta para a glória, para a magnificência de Deus. É importante tomar muito cuidado quando eu vou falar do tabernáculo, que foi construído no deserto, e do templo. Por quê? É uma tendência de alguns pregadores querer espiritualizar todos os sentidos. Tem gente que quer dar o sentido para cada peça, espiritualizando. Na nossa maneira de enxergar a Escritura, o que nós olhamos aqui no templo, os materiais que ele é feito, nosso entendimento é simples. Os materiais apontam para a glória, para a grandeza e para a magnificência de Deus. O templo foi construído com o melhor que tinha à disposição naquela época, com os melhores engenheiros e os melhores artesãos. E foi uma obra faraônica, como nós vamos ver aqui. Foi uma obra enorme. Entendeu? Muitos até discutem por que o templo de Israel não foi colocado entre as 7 maravilhas do mundo antigo. Porque esse templo aqui era espetacular. E nos dias de Jesus, o rei Herodes, o primeiro Herodes, que Herodes também é título, ele fez uma reforma de 46 anos desse templo aqui. E ele pegou o que era maravilhoso e transformou em muito maravilhoso. Entendeu? Por quê? Porque o templo aponta para a grandeza, para a maravilha, para a magnificência. Só isso. O único material que a gente pode dar o sentido mais correto seria o ouro, que vai estar em todo o templo. O ouro por sua raridade, o ouro por sua beleza. O ouro aponta para a natureza de Deus. Normalmente, quando você vê ouro na Bíblia e ele tem uma conotação meio figurativa, ele está apontando para a natureza de Deus. Entendeu? O bronze também tem um sentido, o sentido do juízo. Entendeu? Mas o ideal é parar por aí. É entender a sua simplicidade. O que Salomão está querendo fazer? Construir a coisa mais bonita que tem para Deus. E por isso ele escolheu o melhor. E com ele nós aprendemos o quê? A não sermos tendenciosos na escolha daqueles que vão prestar serviço para nós. Você pode escolher o irmão? Sim, desde que ele seja competente. Se não, você tem que escolher aquele que é competente. Por que eu digo isso? Existe muito problema na igreja por se escolher a pessoa errada. Às vezes você vai fazer uma obra na sua casa e você quer convidar um irmão para ajudar, para abençoar o irmão. Só que o irmão não sabe fazer. Mas muitas vezes ele está precisando de dinheiro e você aceita. E ele tenta fazer o seu melhor. Só que ele não pode fazer o que ele não sabe. E aí, em vez de você ajudar o irmão, você criou um problema. Porque você desrespeitou o princípio da autoridade funcional. Entendeu? Então, cuidado, tenha sabedoria. Aprenda com Salomão.
Havia artesãos em Israel naquela época? Sim. Havia bons construtores em Israel? Sim. Mas Salomão escolheu o melhor, porque aqui está escrito no texto, ninguém cortava madeira que nem os sidônios. Não sei se você sabe, quem é do mato aqui vai saber o que eu estou falando. Eu sou um piá pançudo da cidade, mas tem o meu lado mateiro. A madeira você tem a época certa para cortar, porque senão ela apodrece na construção. Só por aí você tem uma base do que é o corte correto de madeira. Entendeu? Os sidônios sabiam tudo. Para vocês terem uma ideia, esse templo aqui vai ficar em pé por mais ou menos 450 anos. Aí ele vai ser destruído pelos babilônios. E aí só na época de Zorobabel, em 538, ele vai começar a ser reconstruído, mas bem mais modesto. Por isso que o rei Herodes reformou ele. Porque quando comparava com esse templo aqui, o templo que Jesus pisou era mais simples, teve que ser reformado. Agora você imagina você lidar com uma madeira que vai durar 500 anos. Percebe o que está em jogo aqui? A seriedade de Salomão. Salomão falou, não, aqui é o melhor. Porque é para Deus. E veja, sem a teologia da prosperidade, que nós não acreditamos nisso, mas existe o princípio sim, de você sempre buscar fazer o melhor para Deus. Amém? Vamos seguir. Versículo 7. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras... Pode deixar. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse, bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre esse tão grande povo. E enviou Irão a Salomão, dizendo, ouvi o que me mandaste dizer. Eu farei toda a tua vontade acerca da madeira de cedro e da madeira de cipreste. Os meus servos te levarão desde o Líbano até o mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e ali as desamarrarei, e tu as tomarás. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, conforme toda a sua vontade. E Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo, para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido. Isto dava Salomão a Irão anualmente. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha falado, e houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram um acordo. Até aqui. Veja, tem um fato interessante. Salomão, na passagem anterior, fala, olha, eu estou em paz com os meus inimigos. Aqui o texto fala que Salomão teve paz com Irão, tranquilo, e que eles fizeram um acordo. Qual era o acordo? Irão dava o material e Salomão dava o sustento. Entendeu o tratado? Irão fazia aquilo, por aqui, ó, melhor, por aqui. A minha xícara se suicidou. Obrigado, irmão. Agora, como é que Irão fazia isso? Olha que interessante. Ele descia até o litoral, carregava madeira no navio, transportava de navio pelo mar. Provavelmente ele ia até o porto de Jope, onde Pedro teve a visão. E do porto de Jope o material era levado a Jerusalém. O que eu tenho aqui? 3.000 anos atrás, pela sabedoria que Deus deu a Salomão, eu já tenho uma pequena empresa de logística. Que é o que nós vemos hoje na logística rodoviária, na logística naval, na logística ferroviária. É o que Salomão e Irão estão fazendo aqui. Mostrando que
A sabedoria que Deus deu, sabedoria que é usada até hoje. Agora, tem um outro princípio interessante aqui. Eles estão aproveitando o tempo de paz para corrigir, para construir. Porque no tempo de guerra, a guerra custa. Não se consegue construir em tempo de guerra. Está tudo em paz, o povo está alimentado, as regiões agrícolas estão produzindo, o gado está engordando, vamos edificar. Porque a própria Bíblia nos ensina que existe tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Percebe? Uma sabedoria simples e prática. Estamos em paz, estamos tranquilos, vamos construir. Você manda a madeira, é a sua parte do contrato, eu mando o sustento dos homens, é a minha parte do contrato. E lógico, mais um pagamento que nós vamos ver mais à frente. Amém? Vamos seguir, versículo 13. E o rei Salomão fez subir uma leva de gente dentre todo Israel. E foi a leva de gente 30.000 homens. E os enviava ao Líbano, cada mês, 10.000 por turno. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão estava sobre a leva de gente. E tinham também Salomão 70.000 que levavam cargas, e 80.000 que talhavam pedras das montanhas, afora os chefes dos oficiais de Salomão, que estavam sobre aquela obra, 3.300, os quais davam ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes, e pedras valiosas, e pedras lavradas, para fundarem a casa. E as lavraram os edificadores de Salomão, e os edificadores de Irão, e os giblitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Gente, a quantidade de pessoas envolvidas na construção do templo foi absurda. Tinha que pagar esses funcionários, tinha que transportar esses funcionários, tinha que alimentar esses funcionários. Nós temos que lembrar que no hemisfério norte, 3 meses são de inverno, tem neve. Não tem como você edificar em época de neve. Toda essa logística foi feita para Salomão. Por quê? Porque a sabedoria de Deus nos leva a realizar coisas. Pode ver que uma das coisas que o ser humano mais gosta é fazer. Você quer ver o cara feliz? Ele está com a cabeça quente, mas está construindo sua casinha. Está comprando um carrinho. Está comprando uma fazendinha, um sítiozinho, uma chacrinha. O ser humano fica feliz. Por quê? Porque é a natureza dele. Nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Faz parte da nossa natureza criar, executar, construir. O que estão querendo infringir no mundo? Uma natureza de comodidade, que está descaracterizando o homem. Aprenda uma coisa: situações difíceis tornam homens fortes. Homens fortes tornam situações difíceis fáceis. E os filhos e netos dos homens fortes, se não vigiar, se tornam fracos. Entenderam qual é a matemática? Por isso que a geração que nossos avós, nossos pais entregaram, é uma geração muito mais preparada. Porque ela vem de um tempo difícil, do pós-guerra. Eu converso com o pessoal aqui no Paraná, eu fui criado em São Paulo. São Paulo é tudo diferente, maior cidade do país. Entendeu? A pessoa que for remediado lá, se vira. Mas eu converso com o pessoal aqui no Paraná, vários amigos meus, o camarada nem chinelo tinha para andar. Andava de pé descalço pisando na geada. Entendeu? Esse camarada que nem chinelo tinha para andar, formou os filhos na faculdade. Comprou uma casa, comprou um carro, construiu. Se ele conseguiu passar o bastão,
O filho dele veio na mesma sequência. Se não, você olha para o filho e fala, nossa, não sei de onde saiu. Por causa disso. Veja a dificuldade dessa obra. E não foi empecilho. O tamanho das pedras da fundação do templo era enorme. O tamanho das equipes era enorme. Essa é a realidade aqui. Você tem que entender que é uma obra extremamente difícil. Que foi feita num lugar de aproximadamente 500 quilômetros, 600 de distância. Imagina a logística. E eles já faziam isso. Isso é muito bacana. Vamos seguir, capítulo 6. Temos agora alguns textos um pouco mais longos, tá? Versículo 1. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, esse é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aqui nós temos a datação do Êxodo. Nós sabemos que Salomão começou a reinar em 971. O 4º ano de Salomão é 967, 966. Entendeu? O êxodo aconteceu, a data base dele, 1446. Por que eu sei isso? Por causa dessa data. O Antigo Testamento não tem uma datação que eu encontro muitos pontos. O Novo Testamento tem uma datação boa, no Evangelho de Lucas, quando ele fala do imperador romano César Tibério. Então nós sabemos pela história qual foi o ano que João Batista começou a profetizar. No Antigo Testamento, uma das datas de referência é essa. O ano que está aqui é 967, 966. Entendeu? Com isso eu tenho a data do Êxodo, que é o século XIV a.C. Interessante, né? Às vezes a pessoa fala, mas de onde que o pastor sabe? É porque teve gente, os velhinhos de cabeça branca, que estudam a Bíblia, vão achando as coisas, vão ensinando pra gente. Aí o pastor aprende e ensina para vocês. Aí você aprende e ensina para o seu filho. Entendeu? É assim que funciona. Aí vamos seguir, versículo 2. E a casa do rei Salomão edificou ao Senhor, era de 60 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e 10 côvados de largura diante da casa. E fez para a casa janelas de vista estreita, e edificou câmaras junto ao muro da casa, contra as paredes da casa em redor, tanto do templo como do oráculo, e assim se lhe fez câmaras laterais em redor. A câmara de baixo era 5 côvados de largura, e do meio 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa, em redor, fizeram encostos, para que as vigas não se apoiassem nas paredes da casa, e edificava a casa com pedras preparadas. Como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio estava ao lado direito da casa, e por caracóis se subia a do meio, e da do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa, e acabou, e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Também edificou as câmaras em volta de toda a casa, de 5 côvados de altura, e as ligou à casa com madeira de cedro. Até aqui. Veja, vamos tentar fazer uma figura na sua cabeça do templo. Minha orientação é o seguinte: entra na internet e digita lá no Google, o Templo de Salomão. Isso vai te ajudar muito. Uma espiada que você der vai ajudar. Quando você fala na medida de um côvado, arredondando,
Um côvado é meio metro. Então, basicamente, o templo em si, ele tinha, eu marquei aqui, 30 por 10 por 15. Para você ter uma ideia, esse terreno aqui tem 28. Então, o templo tinha 2 metros a mais. Ele tem 18 de frente. O templo tinha metade, 10 metros. Entendeu? Pelo comprimento de 7,5 metros. Era um prédio retangular, de 30 metros de comprimento, 10 metros de largura e 7,5 metros de altura. Olhando para esse terreno aqui, você tem uma ideia do tamanho. Entendeu? Aproximadamente, quase, é como se essa casa fosse de fora a fora do terreno. Esse era o templo. E ele era construído da seguinte maneira, em volta dele tinha vários cômodos. Para quê? Para o serviço do templo. Dentro dele havia 2 lugares. O lugar santíssimo, onde entrava uma turma de sacerdotes, e o lugar santo, que só se entrava uma vez por ano. Na entrada dele tinha um pórtico. Na entrada desse pórtico tinha 2 pilares, chamados Jaquim e Boaz. Curiosamente, a maçonaria tentando imitar a Bíblia. Você vai na loja maçônica, tem as colunas Jaquim e Boaz. Deixa eu explicar uma coisa para você. A maçonaria não é cristã. Na verdade, pelo princípio bíblico, ela é anticristã. Por quê? Porque na maçonaria, Jesus não é Deus. Jesus foi um grande profeta, como foi Buda, entendeu? Como foi, por exemplo, Dalai Lama, entendeu? Como foi Maomé. Foi um grande profeta. E por que eu digo que ela é anticristo? Porque a epístola de João fala o seguinte, que todo aquele que não confessa que Jesus vem em carne, isso aí é dizer que Jesus é Deus, é anticristo. O que o pessoal fala por aí? Nossa, tem um diabão lá, não sei o que, tal. Até tem umas coisas esquisitas. Mas o nosso papel é ir para a parte teológica. Uma vez eu estava conversando com um maçom, ele perguntou, por que vocês não aceitam a maçonaria como cristã? Lá tem pastor, lá tem padre, lá tem um monte de gente. Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia fala que Jesus é Deus. Na literatura de vocês, Jesus não é Deus. Ele é igual a Maomé. Ele é igual a Buda. Isso faz que isso seja um ensino anticristo, um ensino anticristão. Entendeu? Ele coçou a cabeça, coçou a barba e falou, agora eu entendi. Porque só me falavam que era do diabo, mas não me explicavam por quê. Então, quando te perguntarem sobre maçonaria, a resposta é simples. Você fala, a maçonaria não é cristã, porque para eles Jesus não é Deus. Mas eles têm toda essa imitação aqui. Quando você entra numa loja maçônica, uma das coisas que tem dentro da loja em local solene é uma Bíblia. Eles fazem algumas orações bíblicas. Eles fazem alguns juramentos bíblicos. Mas qual é o problema das religiões falsas? Elas são falsas porque ensinam apenas uma parte da verdade. O único que ensina toda a verdade é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então toda a inspiração deles está aqui. Agora seja sábio para conversar. Você pode até ter uma oportunidade de evangelizar a pessoa. As pessoas normalmente não sabem disso. Aí você fala, olha, sabia que lá onde você está frequentando tem um monte de gente honesta, tem um monte de gente bacana, tem um monte de gente até bem intencionada, porque a obra filantrópica é enorme.
mas você está aprendendo uma doutrina anticristã. Vai anticristã por quê? Por causa disso, Jesus não é Deus. Vai consultar os livros. Tem um grande escritor cristão, chamado William Schonenbellen, que foi salvo dessa forma, quando explicaram para ele. E ele era grau 33. Nós temos que estar prontos para dar razão à nossa fé. Olha, a diferença entre o cristianismo e a religião de vocês é que para nós só existe um Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. E lá na sua religião, Jesus não é Deus. Entendeu? Não adianta entrar em detalhe maior. Aí é perigoso o cara te evangelizar. Entenderam como é que funciona? Vem tudo daqui. Isso aqui que nós acabamos de ler, está tudo lá. Entende? Gente, sempre com respeito, numa boa, tranquilo. Eu, na minha família, tenho pessoa que é maçom, que, olha, você vai ver o testemunho de vida do cara, é melhor que de muito crente. Eu tenho pessoas na minha família que são espíritas, que o testemunho de vida é maravilhoso. Eu tenho uma querida tia minha que faleceu, que viveu 96 anos. Ela abria a boca, falava cada coisa. Se ficar de boca aberta, é espírita. Eu, na oportunidade que eu tive, evangelizei ela. Se foi salva, não sei. Mas no primeiro mole que me deixaram eu sozinho com ela, morava lá em São Paulo. 20 anos que não via minha tia. Meu Deus, é agora. Quando eu vi sair do quarto, eu só fiz assim. Eu olhei para a cara da Paula assim. Falei, agora, vou mandar nos dedos. E nunca tive mais oportunidade de evangelizar. Foi só aquela. Legal, né? Pelo menos esse sangue está livre da minha mão. Entendeu? Falei para ela, tia, Jesus é o nosso Salvador, Ele é Deus. Nós precisamos dele para ser salvo. Aí ela, filha, mas eu falei, nossas boas obras. Tia, mas não é por obras, é pela graça. É Deus que nos salva, não sou eu que me salvo. Entendeu? Quem já me viu evangelizando, meu evangelismo é bem esquisito, é todo maluco, todo louco, dependendo da pessoa, é cheio de gíria. E eu vou na linguagem que a pessoa possa entender, é meu jeito. Sabe? É até meio esquisito, mas é assim que a gente tem que ser. Amém? Vamos seguir, versículo... Espera aí que eu me perdi, fiquei empolgado com as histórias. 11. Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo, quanto a essa casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual lhe falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim, edificou Salomão aquela casa e a acabou. Também a cobriu as paredes da casa por dentro, com tábuas de cedro, desde o soalho da casa ao teto, tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o soalho da casa com tábuas de cipreste. Edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro dos lados da casa, desde o soalho até as paredes. E por dentro las edificou para o oráculo, para o santo dos santos. A casa, isso é, o templo, anterior tinha 40 côvados, e o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. E por dentro da casa, na parte mais interior, preparou o oráculo, para pôr ali a arca da aliança do Senhor. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura, e o revestiu de ouro puro. Também revestiu de cedro o altar, e revestiu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro pôs uma cortina diante do oráculo, e o revestiu com ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa, até que completou toda a casa. Também cobriu de ouro todo o altar que estava diante do oráculo. Até aqui, vamos fazer uma pausa. Entenda, o lugar onde ficava a arca era um cubo perfeito.
de 10 metros de comprimento, 10 metros de largura e 10 metros de altura. Todo revestido de ouro. Em frente a ele havia um outro cômodo. Esse cômodo tinha 20 metros por 10. Era um lugar santíssimo, também com ouro. Quando você olhava dentro, você não via pedra. A pedra chegava pronta, o templo foi pré-moldado. Depois, no final da palavra, eu vou explicar o motivo. Hoje, estudando para essa palavra, vi algo genial que eu não sabia. Mas existe um motivo para o templo ter sido construído de cedro e de pedras e de ouro, todo encaixado. Não se usou prego, não se usou nada. Pode ter tido até algum tipo de trava, mas não se usou instrumento de ferro, nem martelo, nem machado, nada. As pedras saíam prontas do Líbano, a madeira saía cortada certo e só encaixava. Essa informação é importante. Muito se fala da construção do terceiro templo, em Israel hoje. Por essa característica do templo ser pré-moldado, isso nos mostra o seguinte: a hora que decidirem constrói, vai ser feito muito rápido. Porque ele é todo encaixado. E se eu tiver o dinheiro suficiente, em 30 dias eu levanto um templo. Basta ter dinheiro. Porque a tecnologia já tem. Entendeu? Aqui é um aviso interessante. Apesar de, eu imagino que vai haver um outro templo, mas já expliquei para os irmãos, eu não coloco todas as minhas fichas nisso. Pode ser que seja um tipo de templo diferente, tipo o grande templo de Abraão, o grande templo da paz do mundo árabe, entendeu? Onde os judeus vão ser algo assim. Pode ser. Ou pode ser o templo dos judeus mesmo, porque tem o Instituto do Templo, que já tem todos os artefatos prontos. E a última coisa que faltava, aquela novilha vermelha, que não podia ter nenhum pelo branco, para através da cinza dela purificar os objetos. Essa novilha não aparecia há 2000 anos. Eles purificaram a linhagem genética, reapareceu a novilha vermelha. Entendeu? Está guardada as 7 chaves, a linhagem. Só está faltando Deus falar. Vai. Porque dentro da escatologia a gente imagina que o anticristo vai pisar no terceiro templo. E vai se auto-intitular Deus. Entendeu? Então são detalhes que eu pego aqui atrás. Falo, nossa, como vai ser rápido. Veja, é tudo pré-moldado. Juntou, montou. Entende? Agora, vocês perceberam quanto ouro tem aqui? Está apontando para a natureza de Deus. Olha que curioso. O Santo dos Santos é um cubo perfeito. A Nova Jerusalém do Apocalipse 21, 22 é um cubo perfeito. O que aponta? Aponta para o lugar da presença de Deus. Entende? Eu posso estar lidando com um símbolo da Nova Jerusalém. Tudo na cidade aponta para Deus. Mas que me parece que vai ser também uma cidade. Mas entende como é delicado? A gente tem uma vaga lembrança. Por exemplo, tudo que eu vejo no templo que aparece no Apocalipse, tem tudo muito parecido aqui. É como se esse templo aqui tentasse reproduzir para nós o que tem lá no céu. Ou o que nós vamos ver. Só que eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque lembra que o nosso cérebro é uma ervilha seca, perto da mente de Deus? Deus está tentando se comunicar comigo. Então ele usa uma linguagem que eu possa entender, ele usa exemplos que eu possa entender. Quando eu falo é um cubo,
Você fala, nossa, entendi, um cubo. Agora, as demais informações estão na mente de Deus. Entende como é que funciona? Por isso que eu preciso tomar cuidado, não querer ficar dando sentido aqui onde não tem. Só quando eu ver, estou criando besteira aqui, estou falando um monte de bobeira para você. E você sai pilhado falando, nossa, o pastor teve uma revelação hoje. E o pastor, coitado, é uma tribulação de duas pernas, ensinando tudo errado. Por isso precisa tomar cuidado com o templo. Lembra sempre, ó, presença de Deus, santidade, glória de Deus, local de adoração. É para isso que está apontando aqui. Amém? Versículo 23. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia, desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim, era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe. E a altura de um querubim era de 10 côvados, e a de outro querubim. E pôs a esses querubins no meio da casa de dentro. E os querubins estendiam as asas de maneira que a asa de um tocava na parede, a asa do outro querubim tocava na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma à outra, e revestiu de ouro os querubins. Até aqui, veja que interessante. Esses querubins tinham asas de 2,5 metros. As duas asas junto dava 5 metros. 5 metros com 5 metros dá 10 metros, é a largura do local. Por que os querubins estão aqui? Lembra no livro do Apocalipse? Quem estava sentado ao lado, perto do trono de Deus? Os querubins. Eles são o símbolo de algo que está no céu. Interessante, né? E olha que interessante esses querubins aqui. Aqui tem um ensino importante. Você chegar para um católico, você fala para o católico, olha, idolatria é pecado. Ele vai falar para você, idolatria é pecado. Aí você vai falar para ele, mas vocês são idólatras. Ele vai falar, eu não sou idólatra. Como não? Vocês têm ídolos na sua igreja? Aí ele vai falar, mas é proibido construir ídolo? Aí você vai falar, é. Ele vai falar, como? Lá no Êxodo está escrito, não farás imagem de escultura de nada que há do céu, de nada que há na terra, nem embaixo da terra. Não está escrito isso no Êxodo? Aí o católico vai falar para você, mas por que Deus mandou construir querubins em cima da arca? Se os querubins habitam no céu. Se eu fosse católico, eu já dava uma martelada na sua mão, assim, para esmagar tudo. Entrou pelo caminho errado. Idolatria é adorar a criatura, ao invés do Criador. Aí você vai explicar para o católico, quando vocês botam a imagem do São José, a imagem do Santo Antônio, vocês estão levando o povo a adorar. Porque o povo, na cabeça dele, não faz a diferença entre louvor e adoração. Para o povo é tudo uma coisa só. Ou quando você era católico, você estava na igreja católica, você falava, peraí que eu vou louvar São João aqui. Aí, bom, acabei de louvar São João, vou adorar a Deus. Você fazia essa diferença na sua cabeça? Não. Por exemplo, Rodrigo e a Ari já foram criados em igreja evangélica, eles não sabem o que é isso. A irmã Noles, eu não sei se passou pela igreja católica. Passou. Você fazia essa diferença? Não. Adorava todo mundo. Entendeu? Lembra que os homens eles têm que construir caminho para as heresias? Percebe como esse capítulo aqui é cheio de apologética cristã? Ó, eu já combati aqui maçonaria,
Agora eu estou te ensinando a combater aqui idolatria católica. Quando você conversar com um católico, é assim, fala, meu amigo, não se pode adorar a criatura. Só se pode adorar o Criador. Adorar a criatura é idolatria. Isso envolve tudo. O Deus Lagarto, o Santo Antônio, a Maria, o dinheiro, o carro zero, o Evangelho da Prosperidade, o filho, a minha vida pessoal e minha agenda, quando eu deixo de congregar, posso ir, não vou. Estou idolatrando eu. Ih, pastor, o pastor está chato, é? Só estou ampliando os seus conceitos. Entendeu? Será que a coisa está tão ruim assim? Eu acho que não, porque tem muita cadeira vazia para o meu gosto. Se tivesse ruim mesmo, esse local estava empilhado de gente. Porque quando a coisa fica feia, aí você vê o que é temor. Entendeu? Percebe que certas coisas acontecem e a gente pergunta para Deus, Deus, por quê? Por que o Senhor fez tal coisa, Deus? Por que o Senhor colocou aquela pessoa lá? É porque eu sou um Deus de amor, mas também sou um Deus de juízo. E sou um Deus que quando me levanto do trono irado, eu executo o juízo. Percebe a seriedade do mundo espiritual? Estão entendendo onde eu estou querendo chegar, né? Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. E todas as paredes da casa em redor lavrou de esculturas, de entalhes de querubins, e de palmas e de flores abertas, por dentro e por fora. Também revestiu de ouro o soalho da casa, por dentro e por fora. E a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira. O umbral de cima com as ombreiras faziam a quinta parte da parede. Também as duas portas eram de madeira de oliveira. E lavrou nelas entalhes de querubins, e de palmas, e de flores abertas, os quais revestiu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. E assim fez a porta do templo, ombreiras de madeira de oliveira, e a quarta parte da parede. E eram as duas portas de madeira de cipreste, e as duas folhas de uma porta eram dobradiças. Assim como eram também dobradiças as duas folhas entalhadas das outras portas, e as lavrou de querubins, e de palmas, e de flores abertas, e as revestiu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas, e de 1 ordem de vigas de cedro. No ano 4 se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zive, e no ano 10º, no mês de Bu, que é o mês 8º, se acabou a casa com todas as suas coisas, e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Até aqui. Vamos começar de trás para frente. Lembra que eu expliquei que havia um motivo para a casa ser feita de pedra encaixada, madeira encaixada, não ser nada cortado? Quando você olha aqui do versículo 36 ao 38, a maneira que os pilares foram colocados e foram encaixados, isso aqui é o seguinte, é uma tecnologia da época para prevenir terremoto. No templo de Deus havia uma tecnologia anti-terremoto. É registrado na Bíblia que aquela região era cheia de terremotos. Israel está colocado em cima de uma falha geológica. Local de terremoto é falha geológica, onde 2 placas se encontram. O nosso Deus capacitou Salomão, juntamente com Irão, a colocar tecnologia anti-terremoto no templo.
Descobri isso hoje. Fiquei mais bobo do que eu sou. Não, eu fico assustado com essas coisas de Deus. Gente, a gente tem que glorificar Deus por essas coisas. Nós estamos falando 3.000 anos atrás. Nós estamos falando, eles não tinham os materiais que a gente tem hoje, não tinham as máquinas que a gente tem hoje. Hoje, quando dá um terremoto no mundo moderno, as cidades vão abaixo, brum. O templo resistiu ao grande terremoto de Jerusalém nos dias de Ezequias. Sabe por que ele resistiu? Porque tinha tecnologia anti-terremoto. Estou arrepiado. Você vê a capacidade de Deus. Esse é o Deus que a gente serve. E olha que interessante, para encerrar o quadro. Toda a parte interna do templo era cheia de querubins, de flores. E aqui tem mais um ensino importante. Tem gente que quer dar sentido na madeira de oliveira que foi usado. Tem gente que quer dizer que a oliveira aponta para Israel. Capaz de você ouvir alguma pregação nesse sentido. Não é por isso. As oliveiras fazem parte de uma das madeiras mais resistentes da época. Para você ter uma ideia, as oliveiras do jardim do Getsemane que você visita hoje, entre aspas, viram Jesus suar sangue. E já eram velhas. Oliveiras são árvores que vivem tranquilamente mais de 2.000 anos. Entendeu? Então, cuidado. Por que Salomão botou oliveira? Para apontar para Israel. Não, nada a ver. Porque oliveira era a melhor madeira que tinha. Amém? O templo era algo sensacional, feito para glorificar Deus, para apontar para a grandeza de Deus. E aqui vai a primeira aplicação. Veja, o templo do Antigo Testamento foi feito para glorificar Deus. Quem é o templo do Novo Testamento? Eu e você. Quando Deus olha para a sua vida, ela tem glorificado a Deus dessa maneira? Para que nós somos salvos? Lembra do ensino neotestamentário? Para glorificar a Deus. Entendeu? Como que eu glorifico a Deus? Dando o meu melhor. Sendo consagrado. Buscando santidade. Me apegando com Ele. Entendeu? Porque veja, não espere você brilhar que nem ouro. Porque nós somos pecadores. Porém, quando Deus olha para nós, nós temos o sangue de Jesus cobrindo os nossos pecados. Entendeu? E nós temos o Espírito Santo habitando em nós para nos capacitar. E mesmo estando debaixo de uma natureza caída, a graça de Deus opera em nós de uma maneira tal que nos capacita a glorificá-lo. A pergunta é, você quer mesmo glorificar a Deus? Realmente é o teu propósito de vida? Essa é uma resposta que só você pode dar, mas cabe a mim te chamar a atenção para isso. Amém? Que mais que eu aprendo aqui? Gente, importância de fundamento sólido. Da mesma maneira que Salomão fez um fundamento sólido no templo de Deus, como que você faz um fundamento sólido no templo de Deus que é você? Isso é uma aplicação, tá? Simples. Frequentando igreja, lendo Bíblia, orando, buscando santidade. Quer ser um bom cristão? Invista no fundamento. Hoje em dia se inverteu. O pessoal investe no sobrenatural. Sobrenatural está errado? Não, mas o sobrenatural é consequência do fundamento. A autoridade vem de um fundamento, a autoridade vem de servir, a autoridade vem de consagração.
Então é esse o fundamento que você tem que buscar. Quer gastar tempo na sua vida cristã? Gaste tempo com oração, gaste tempo com leitura bíblica, frequente todos os cultos. Ouça bons pregadores no seu dia a dia. Ah, pastor, mas lá na minha vila nenhum dos crentes fazem isso. Mas quem diz que o seu padrão é os outros? O seu padrão é o que Paulo fala. E Paulo fala para você edificar a sua vida dessa forma. Começa a fazer para ver se você não se torna alguém mais íntimo de Deus, mais sensível às direções de Deus, alguém com a vida melhor resolvida, alguém com uma paz interior que ninguém compreende. Porque você tem fundamento. Amém? O que mais que a gente aprende? Veja, importância do conhecimento técnico em tudo que eu vou fazer. Se eu não sei fazer, arruma alguém que sabe. Vai poupar dor de cabeça. Ou se esforça para aprender. Mas não vai se meter a fazer o que você não sabe, que vai dar errado. Amém? Chama lá o Irão Abif, que ele constrói para você. Amém? Que mais aqui que eu vejo interessante? Ó. Quando a gente vê como Salomão organizou as equipes, tinha horários e tinha escalas. Já falei isso na palavra passada. Veja, organize a sua vida. Sabe por que você não está conseguindo investir no fundamento? Porque provavelmente o seu tempo está desorganizado e você está com uma vida desequilibrada sem perceber. Você quer fazer, mas não está se estruturando e organizando para fazer. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Se eu não ler a Bíblia logo cedo, esquece. Ó, nós estamos no mês de novembro. As únicas vezes que eu li a Bíblia à noite no mês de novembro foi quando eu acampei nos matos, que aí eu leio umas 2 horas de Bíblia. Mas aqui na minha casa, eu acho que esse ano eu não li a Bíblia à noite. Porque se eu deixar para ler a Bíblia à noite, tchau. Morro ateu. Como eu sei que o meu organismo funciona dessa forma, eu já organizei o meu dia, quando é 10 para 6, 15 para 6, eu estou acordado. Tem gente que é mais fácil ler à noite. Tem gente que é mais fácil ler a Bíblia no horário do almoço. A questão não é o horário, a questão é você ter regra. Senão você não vai fazer. Entendeu? A obra de edificação do templo, de parte da forma humana, exigia organização. A obra da edificação do templo, que é você, de maneira espiritual, exige organização. O mundo te empurra ao contrário. Ah, deixa pra lá, esse pastor é chato. Começa a usar seu tempo para você ver como sobra tempo. Vai chegar uma hora e falar, não acredito, ainda são 8h30 da noite. Mas é porque você usou bem o tempo. Amém? O que mais que eu marquei aqui? Gente, muito importante, tá? Existem épocas de lutas e existem épocas de paz. Época de luta é para lutar. Época de luta é para, no poder de Deus, vencer os inimigos. Vencer os inimigos entrou em época de paz. Edifica o templo. Porque a luta vai vir de novo. E assim vai alternando. Ninguém vive a vida toda de luta. Da mesma maneira que ninguém vive a vida toda de festa e de paz. Na vida vai se alternando. Para cada momento que você está passando, você tem que fazer aquilo que é apropriado. Busque essa sabedoria de Deus. Isso chama-se maturidade. Vai te poupar
muita dor de cabeça em todas. Os princípios que eu estou ensinando aqui valem para tudo na sua vida, não apenas espiritual. Isso vale para trabalho, vale para família, vale para sua saúde, vale para suas propriedades. Aplique essas coisas, que você vai exercer o domínio que cabe a alguém que tem imagem e semelhança de Deus e vai viver melhor. O alvo é dominar. Entenda, você foi comissionado por Deus para dominar. Se você não está dominando a sua vida, algo está errado e precisa ser corrigido. É perfeita? Não, vem andar comigo que você vai conhecer a imperfeição. Mas você vai ver alguém imperfeito, que o nariz está apontado para a perfeição. Eu quero melhorar. E vou fazendo, de acordo com o que vai dando, vou agindo. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. E que essas verdades, Senhor, que foram ditas hoje, que nós possamos aprender de ti, como usá-las, como aplicá-las e nos tornarmos um cristão que cada vez te louva mais, te adora mais e que glorifica o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Continuamos no domingo. Deus abençoe.